O português de Portugal será trocado pelo português brasileiro. É isso que você está escutando mesmo, pessoal. De fato, não é algo exclusivo do canal Walt Du falar de acontecimentos entre o Brasil e Portugal. E hoje, atualmente, você pode navegar em qualquer rede social, onde tem brasileiro e português falando de Brasil e Portugal, você vai ver ali aqueles debates nos comentários. E nesses debates democráticos aí que existe por todas as redes sociais, pelo qual alguns de vocês fazem parte aí, já falaram pra mim que estão muitas vezes nesses vídeos, pela visão que as pessoas têm do Brasil e comentam lá, ficam ali argumentando. Existe uma peculiaridade por parte dos portugueses em questionar a ortografia brasileira. Tipo, questionar o cara ali que tá escrevendo pra ele e também o criador de conteúdo que tá falando. Então há um questionamento muito grande em diversas redes sociais, onde o brasileiro está se comunicando com o português, dando opinião, etc e tal. E tipo assim, a zoeirinha deles é questionar a ortografia brasileira, sendo que eles não tiveram uma percepção que muitos brasileiros, os vira-latas principalmente, também não tiveram, pessoal. É porque o mundo já considera, baseado no país que vocês vivem, no Brasil, já o brasileiro como um idioma. Ai meu Deus, não fale isso, brasileiro no idioma, brasileiro é português de Portugal. Os vira-latas vão latir muito, pessoal. Por exemplo, quando você observa o gráfico do PIB per capita global desde 1960 a 2024, você não vê a manifestação de Portugal no gráfico. Você vê o Brasilzão lá sempre na sexta, sétima, oitava ali brigando ali nesse posicionamento. E quando a gente fala em questão global, é muito interessante e muito favorável para um país que foi colonizado, um país que era colônia. Para chegar nesse nível econômico, o pessoal tem que ser respeitado, e o mundo respeita. E o mundo respeita o idioma brasileiro. Por exemplo, em uma das maiores fontes de pesquisas no mundo, Wikipédia, quando os portugueses vão estudar lá, pesquisar alguma informação, as palavras estão no idioma brasileiro. Em vez de falar planeamento, está escrito planejamento. Em vez de falar autocarro, está escrito ônibus. Ou seja, o mundo respeita o idioma brasileiro. Desde 1822, da data de independência, o Brasil e o brasileiro sempre se demonstrou ter uma alta personalidade. Foi isso que fez o Brasil e o brasileiro contribuir para o mundo, pessoal. Desde Santos Dumont a Eduardo Saverin, a Mark Krieger, são criadores a níveis mundiais. Imagina só dentro do CPLP, dos países que praticam o idioma português. Sim, pessoal, saímos dessa bolha. Sempre somos referências em muitas coisas que a gente faz. Nós sempre tivemos o perfil de protagonistas, e quando fala de questões econômicas, nem parece que já fomos colonizados por Portugal, né, pessoal? Porque economicamente passamos todos os países que Portugal colonizou e até mesmo Portugal, pessoal. Então é outra questão. Mas mesmo assim, a gente entendendo essa lógica que o brasileiro é protagonista e o idioma brasileiro vai ser estabelecido, existe pessoas querendo corrigir a ortografia brasileira, sendo que o idioma deles é outro. E pessoas que vieram nos comentários do vídeo que a Luana fez, reagindo aos sotaques de vários estados do Brasil, criticando várias regiões do Brasil que falam de certa forma e tal, zoando nos comentários brasileiros de cada estado, falando que eles falam errado, que se não se pronuncia assim, que está errado tal, que não tem aula de português. Pessoal, não vai ter mais aula de português no Brasil, vai ter aula de brasileiro. Não adianta querer zoar os sotaques de várias regiões do Brasil, querer corrigir a ortografia brasileira e tal, sendo que vocês falam outro idioma. Eu até sei porque vocês querem corrigir o brasileiro, tentando se passar que o brasileiro é o português. Eu sei por quê. Porque eu acho que é algo que vai motivar um pouco vocês, para vocês acharem que faz um pouco parte disso, pois quando vocês vê o maior canal de música do mundo, que é o canal
Codizilla, tal, tá no português brasileiro, com músicas de várias regiões do Brasil, com vários estilos, vários sotaques, várias ortografias de qualquer jeito, de rua, de quebrada, de bairro, de qualquer lugar do Brasil, e o mundo escuta. E eu sei que muitas vezes vocês querem falar que o idioma que é cantado nesse canal é o português, mas não, é o brasileiro. Por isso que o mundo escuta nós, mas não escuta vocês. No cinema não existe dublagem em português de Portugal, por isso que quando você vai, por exemplo, Netflix, HBO, Prime Video, eu tenho todas em casa. Eu até gravei para vocês verem, eu gravei hoje para vocês verem de fato que o português que existe é só português / Brasil. Não existe o português de Portugal. Você vai colocar ali, pessoal, e tá o cara falando no brasileiro, tá entendendo, pessoal? Então preste atenção uma coisa. O Brasil realmente ele é protagonista. Cidade específica, a galera não tem muito sotaque de nordestino, né? O quê? Carioca não fala por favor, carioca fala com todo respeito. Aqui a rapaz é muito louca, cara. Belzonte, BH, Judite, sou de Belzonte. Quando a Luana fez react dos sotaques de vários estados do Brasil, vocês falaram que o brasileiro fala errado, zombaram da comunicação do brasileiro, pois eu acho que vocês têm a percepção que isso são sotaques que provêm do português de Portugal e pelo contrário, não provém, amigos. Provém do brasileiro, um idioma sólido, um idioma que o cinema valoriza e prioriza. Observa o PIB primeiro. Não achou, né? Se liga na Prime Video. O português vai estar como português brasileiro. Você vai ter várias opções de idiomas, mas você só vai ter a dublagem em português brasileiro. Também a legenda só em português do Brasil. Olha ali para vocês verem, pessoal. Somente em português do Brasil. E não é porque eu tô no Brasil não, pessoal. Eu fazia isso em Portugal e também estava português do Brasil. Várias opções de idioma e não tinha dublagem em português de Portugal. Dentro do país Portugal, só português do Brasil. Essas plataformas refletem de fato o poder do idioma brasileiro. Sim, o idioma brasileiro. Querendo vira-lata ou não, o brasileiro é um idioma, pessoal. Pois você não vê referência de português angolano, português moçambicano, português de Cabo Verde. Você não vê essas opções nessas plataformas para a pessoa acessar. Mas você vê o português brasileiro, pois ainda é mencionado como português brasileiro. Por quê? Porque já se trata de um idioma, pessoal. Se nem em Portugal existe a dublagem para o português de Portugal com sotaque de Portugal, não vai existir para o português da Angola, nem de Moçambique, nem de Cabo Verde, que são as línguas que vêm de origem da língua portuguesa de Portugal. Então, por que o Brasil existe essa referência de português brasileiro? Ou seja, de fato, não se trata de sotaque, pessoal. Se trata realmente de um idioma brasileiro. Até mesmo quando está escrito somente português, olha o que você escuta. Sem bater o pé, mocinha. No Viral 50 Portugal, que são as 50 canções mais escutadas no Spotify Portugal, você vai ter mais faixas brasileiras do que faixas portuguesas. Sim, existe uma preferência maior dos portugueses em escutar canções brasileiras do que canções portuguesas. O mais interessante é que na hora de colocar as discotecas para funcionar no país, as músicas brasileiras não pode faltar, independente se tem erro de ortografia ou não, independente. O importante é colocar o dinheiro no bolso. Com normalidade no Top 50 Brasil só vai existir faixas em brasileiro, pessoal. Não vai ter uma no português de Portugal. Então chegou o momento de você ser grande igual o Brasil é. Nós somos Brasil e falamos brasileiro. Nós somos protagonistas.